Tá aqui o meu corpo rígido, né? Um corpo extenso qualquer. Vou botar aqui um eixo de rotação. Ele vai girar em torno de si mesmo, né? Feito a Terra faz, por exemplo. Um eixo de rotação, certo? Vou pegar um ponto aqui, ó. E esse ponto, ele vai estar girando em torno do eixo. Que está girando. E aí eu desenhei ele aqui, aí ele andou um pouquinho, andou até aqui. Isso aqui é um ΔS que ele percorreu. Vai ter um ângulo aqui, né? Delta teta, certo? Isso aqui é o ΔS que ele andou em um tempo qualquer. Certo? Em um tempo qualquer. E para dificultar a minha figura, para dificultar, vou botar o meu zero aqui, ó. Vou botar meu zero no eixo de rotação, por conveniência, mas eu não vou botar ele no meio do círculo, não. Vou botar ele para embaixo, para dificultar a figura. O meu ponto, né? O meu ponto do objeto, que seria um átomozinho do objeto, ele está andando daqui para cá. Então, isso aqui, né? Seria a posição dele, ó, né? É a posição dele em relação ao zero, certo? É a posição. Vai ter um ângulo aqui, ó. Teta. E aí, aqui é a posição inicial e aqui é a posição final. Eu não vou desenhar, não vou mexer a figura, mas aqui seria a posição final dele, ó. Tá vendo? Ele está aqui, nesse momento, e depois vem para cá, né? Girando. E aí o vetor posição muda, né? Então está aqui assim, né? Isso aqui é o eixo, né? E o vetor posição, ele está assim, ó. E aqui está a partícula, né? Girando. Certo? E esse meu braço é o vetor posição. Está acompanhando a partícula. Então ele está aqui agora. Aí daqui a pouco eu vou apagar ele daqui e ele vai estar aqui. Aí daqui a pouco vai estar aqui, vai estar aqui, vai estar aqui, né? Daqui a pouco vai estar aqui, vai estar aqui, vai estar aqui. Ele vai acompanhando aí, né? É o vetor posição da partícula. Certo? Só que esse R é o vetor posição, né? E essa partícula, ela faz um círculo, né? Nessa linha azul. Então você vai ter um raio do círculo, que é outro raio, não é esse. Esse é o vetor posição. Vai ter um raio aqui, ó. Rzão, né? Esse Rzão é constante, né? O valor dele, certo? O valor é constante, né? Esse Rzão aqui, ó. Né? Ele é o raio do círculo, né? A partícula faz o círculo e tem um raio, Rzão, que não é o vetor posição. O vetor posição é esse aqui. E aí eu vou pegar o seguinte, a partícula ela andou daqui para cá, então ela andou um ΔS, né? Um ΔS. E vai ter um outro ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, de abertura, que eu vou chamar de... Esse ΔS, ele é muito pequeno, né? Isso aqui é uma variação infinitesimal. Então eu vou chamar de DS. DS. Porque é um deslocamentozinho, né? Um ΔS microscópico, certo? E aí, esse ângulo aqui, ó, ele é dθ. Aqui eu chamo de θ, vou chamar aqui de dφ. Pronto. Na matemática, o arco é o ângulo vezes o raio. Certo? Na matemática, o arco é o ângulo vezes o raio. Esse ângulo θ de baixo, ele não muda. Porque se você faz o mesmo círculo sempre, ó, esse é o círculo, certo? E esse é o R, ó. O zero ao R. Vetor posição, aqui é θ. A bolinha está aqui é θ. Se a bolinha estiver aqui é quanto? É o mesmo θ. Não é? A bolinha, ó, faz isso, ó. Feito um cone. Então esse ângulo θ, ele não muda de valor. Nem o R muda de valor. O que muda é a direção de R, aí muda. Mas o valor não vai mudar. Entendeu? Esse ângulo daqui muda. Ó.
Esse daqui muda, né? Porque eu estou girando. Né? Só dou um giro, ângulo 0, 90, 180, estou girando. Mas esse ângulo não. Essa partícula aqui assim, esse é o vetor posição, e isso aqui é o raio do círculo. É esse aqui, concorda comigo? Que é o raio do círculo. Qual é a relação entre esse raio do círculo e esse vetor posição? Seno de θ R sobre o R. Né? O valor dele, né? Em módulo. Então, o R é Rzinho seno de θ. Vou jogar esse Rzinho aqui, ó. Então, fica ds, que é o arco, né? É o arco. Dφ, que é esse ângulo aqui de abertura. E esse raio é R seno. E agora eu vou derivar toda a minha equação em relação ao tempo. Só que o tempo está passando e o valor desse R, que é a posição, o valor dele é fixo. E esse ângulo θ aqui também é fixo, né? O que varia é esse ângulo. O tempo está passando, a partícula fica girando, e quem é que varia com isso? Varia o arco, né? Vai ficando maior o arco, né? Vou andando mais. E varia o φ, mas o θ não. Então, se eu derivar tudo isso aqui em relação ao tempo, isso aqui é uma constante. Então, fica ds dt, dφ dt, r seno de θ. Constante. E aí, o que é esse ds dt? É que eu olho para o notebook e a câmera está aqui, né? Eu fico fazendo essa besteira. Então, o ds dt, né? É a velocidade do cara. V escalar é o V escalar, né? É o valor de V. E o que é dφ dt? É o ômega. R seno de θ. Vamos criar agora o chamado vetor ômega. Porque aqui não é o vetor, aqui é o valor de ômega. É o valor de ômega. Mas observe, se você prestar atenção, o valor de um cara, o valor do outro cara vezes o seno. Isso aqui parece com o que isso aqui? Com um produto o quê? Então vamos, a partir de agora, usar um produto vetorial. Vai ser assim, ó. O vetor V vai ser esse. Eu vou explicar para onde vai esse ômega. O vetor ômega vetorial, o vetor R. O vetor V é o vetor ômega vetorial, vetor R. Em módulo fica o valor de V é ômega R seno θ. Né? Em módulo. Então vamos lá. Esse vetor V, ele aponta para onde? Esse vetor R aponta para onde? E aí eu pergunto, esse ômega, então, tem que apontar para onde? Já que fazendo produto vetorial de ômega R tem que dar V. Então vamos lá. Para descobrir para onde aponta o vetor ômega, você faz isso rapidamente. Ó. Se tem alguma coisa girando, tu pega a tua mão direita, esses 4 dedos teus vão acompanhar quem está girando, ômega. Esse é o ômega. E aí vamos lá, vamos fazer o produto vetorial. Ômega vetorial R. Ômega, olha só, ômega vetorial R. Estou fazendo a regrinha que a gente faz em Física 3 lá, campo magnético, essas coisas. Que é vetorial. Ó, dá uma tapinha, né? Do ômega para o R. Porque a ordem é importante. Primeiro é ômega, depois é R. Então, dá uma tapinha do ômega para o R. Esse átomo aqui da batata está andando, está girando, né?
Ele está com a velocidade que está entrando no quadro. Então, vetor V é vetor ômega, vetorial, vetor R, posição. O caso fica mais simples quando você bota a origem onde? Aqui, ó. Né? Se eu botar a origem aqui, o Rzão, ele vai ser o próprio vetor R. Vai ficar mais fácil o problema, né? Certo? O Rzão vai ser o próprio vetor posição. Né? Se eu botar esse zero aqui, ó, certo? Porque esse ângulo é o ângulo entre o R e esse eixo. Se eu botar esse zero aqui, o ângulo, esse θ, vira 90 graus. O seno de 90 dá 1. Então, o R é igual ao R. Ó. Então, o Rzão é igual ao Rzinho. Quer dizer o quê? Que o vetor posição é o próprio Rzão. Certo? Aí você tem um caso mais simples, né? Eu botei aqui num caso mais complexo. Certo? Como é que se calcula a aceleração disso aqui? Se eu tenho V para achar a aceleração, eu faço o quê? Se eu derivar o vetor V, eu vou ter o vetor resultante de aceleração, que já inclui tudo que você imagina, não é? Uhum. Certo? O vetor, quando eu derivo o vetor V em qualquer situação, eu calculo a aceleração, o vetor aceleração resultante. Lembra disso? E a resultante inclui tudo que você imaginar. Derivando, não é? O vetor V em relação ao tempo, você encontra o vetor A, que é a aceleração. Né? Então, vamos lá. Eu vou derivar, em relação ao tempo, eu vou derivar quem? Eu vou derivar o ômega R, né? Ó, V é ômega R, então fica ômega R. Um produto vetorial. Eu vou derivar um produto vetorial, né? Só que, de um modo geral, esse ômega, talvez ele varie com o tempo. Ele pode acelerar girando, né? Por exemplo. Né? E esse R também pode variar com o tempo. Certo? De um modo geral. Porque esse R é um vetor. E o vetor varia a direção constantemente. Então, eu não posso... Nenhum deles é constante. Então, eu tenho que usar aquela regra do produto. Né? Você deriva o primeiro, vetorial o segundo, mais o primeiro, vetorial, a derivada do segundo. Olha aí. Deriva o primeiro e multiplica pelo segundo vetorial, e aí o primeiro vetorial, a derivada do segundo. E aí eu vou ter o quê? A aceleração resultante é igual a quanto? Só que é o vetor aceleração angular. É o vetor aceleração angular. O vetor aceleração angular é o resultado da derivada do ômega. Então, a direção do ômega, para onde aponta o ômega, aponta a aceleração. Então, se aqui está a sua batata, né? Se o ômega é assim, a aceleração também é assim. A aceleração angular, ela acompanha o ômega. O tamanho do vetor pode ser maior ou menor, depende do valor que vai dar. Mas ela acompanha o ômega. Entendeu? Então, aqui seria o vetor aceleração angular vetorial R, mais aqui seria ômega vetorial vetor velocidade. E lembrando que o vetor velocidade é ômega vetorial R. Olha só que interessante. Não é confusão. É ômega vetorial, o produto vetorial ômega R. A aceleração resultante que deu, ela deu duas componentes. Deu uma componente mais uma outra componente. Não é? Vamos pensar um pouco. Para onde vai apontar esse produto vetorial aqui? E para cá vai ser o seu alfa. A partícula está aqui girando, né? E aqui é o vetor posição R. Para onde aponta o resultado de alfa vetorial R?
alfa R. Aponta para onde? Dentro do quadro. E o que é dentro do quadro? Tangente à trajetória. Concorda? Tangente à trajetória. Então, isso aqui é a componente tangencial. Essa aqui. E essa aqui? Para onde aponta ômega vetorial V? O ômega é esse. E o V é tangente. O V está entrando no quadro. Olha a confusão. Um é para cima, um é para cima, e o outro é para dentro do quadro. Assim, ó. Para onde vai dar ômega vetorial V? Ômega e V. O V está entrando. Aponta essa porcaria aqui. Vai apontar para o centro do eixo, do círculo, que é a componente centrípeta. Vamos voltar para um caso simples, não é? Voltando para um caso simples. Pessoal, agora. O que é isso aqui? Qual é o módulo disso? Vamos lá. O módulo disso é o valor de alfa, não é o valor de alfa, R vezes o seno de θ, que é o ângulo entre eles. E qual é o valor disso? É o valor de ômega, é o valor de ômega, é o valor de V, ômega V, vezes o seno de... O que acontece se eu botar meu zero aqui, ó? Em lugar de botar o zero aqui, botar meu zero aqui, zero. Qual é o ângulo entre eles? O alfa e o R. 90. Qual é o seno de 90? Dá 1. Aí fica só quanto aqui? Alfa R e aqui ômega V. Alfa R é a aceleração tangencial, que é a linear. A linear é a angular vezes o raio. Olha aí. Ele veio no ensino médio. O espaço linear é o espaço angular vezes o raio. O V é ômega R e a aceleração é alfa R. Olha aí. Ó. Isto é isto. E o que é ômega V? O que é ômega V? O ômega é V sobre R. Aceleração tangencial, componente tangencial, e a aceleração centrípeta, componente centrípeta. A gente provou que em uma rotação pura, de um modo geral, você pode ter a aceleração resultante sendo, uma parte dela, uma componente sendo a tangencial, que aponta tangenciando o círculo, e uma componente centrípeta, que aponta para o centro do círculo. Que a gente já sabia até disso, né? Só que eu demonstrei para você aqui de onde vem, realmente. Um carro está andando, aí o pneu está girando. Ele anda e gira, a gente vai ver isso. Ele anda e gira ao mesmo tempo. Vai ter rotação e translação. Se você pegar um ponto da roda em relação ao seu eixo de rotação, né? Olhando só a rotação, ele vai ter a aceleração tangencial e a centrípeta. Qualquer ponto da roda. Né? Se for um movimento circular uniforme, aí essa parte é zero, né? É zero. Fica só a centrípeta, né? Se for uniforme. O que é esse alfa? É a aceleração angular. É a derivada do ômega em relação ao R. Perdão, em relação a T. E aí, se você tiver um movimento uniforme, o ômega é constante. E aí, se ele é constante, a derivada é zero. Então, a aceleração angular é zero. Então, se for uniforme, essa parcela aqui não vai existir, ó. Só vai existir essa. Essa aqui vai sempre existir, porque ele faz uma curva.
Então, obrigatoriamente, numa rotação, você vai ter que ter a aceleração centrípeta, né? A componente radial, entendeu?